Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Ficha de Jogo, o podcast que vos vai trazer o futuro do que aconteceu lá atrás. Em cada episódio, quinzenalmente, vou-vos trazer uma ficha de jogo com 11 titulares, suplentes e treinador e vamos destrinçar o que é que lhes aconteceu depois do jogo. Para começar hoje, trago-vos um jogo que se pode dizer que ficou na memória de muita gente. Para uns, não pelos melhores motivos, para outros, por extraordinários motivos, e vamos diretos para aquela que é uma das grandes exibições de um Tomba Gigantes na Taça de Portugal. 7 de janeiro de 2007, quarta eliminatória da Taça de Portugal, Futebol Clube do Porto, Atlético Clube de Portugal. O Atlético viria a vencer por 1-0, gol de David Costa, o avançado brasileiro, fez o gol aos 59 minutos. Se bem se recordam, numa muito estranha carambola com Vítor Bahia ao barulho, mas para a história fica isso e também o penalti falhado por Ricardo Quaresma aos 90, podia ter dado o prolongamento para este jogo. Começando então pelo Porto, o Porto alinhou com Vítor Bahia, Jorge Fuchile, Ricardo Costa, João Paulo e Marek Che, Paulo Assunção, Raul Meireles, Ibsen, Bruno Moraes, Ricardo Quaresma e Vieirinha. No banco estavam Paulo Ribeiro, José Bozingua, Tariq Sektiwi, Alan, Tomo Socota, Adriano e Lisandro Lopes. O treinador à altura era Josualdo Ferreira. Já do lado do Atlético Clube de Portugal, o guarda-redes era Marco Gomes, Pedro Pereira, Nuno Rolão, Rui Júnior, Ricardo Aires, que foi o capitão, no caso do Porto o capitão foi Vítor Bahia, Edmar Lacerda, Marco Bicho, Simões, Lapinha, Nuno Gaio e David da Costa. No banco estavam ainda Paulo Grilo, Gonçalo Pereira, João Pedro, Hugo Freire, Rui Varela, Lula e Artur Jorge Vicente. O timoneiro dos alcantarenses era o lendário António Pereira, também conhecido como Tony Pereira. Muita coisa para trazer aqui. Como já disse atrás, muita gente não esquece este jogo. É um jogo que está no imaginário de muitos dos amantes do futebol, principalmente aqueles que adoram uma boa história de drama e de tombas gigantes na Taça de Portugal. Começando aqui a olhar aqui um bocadinho pelo Porto, de todos estes que eu referi, já todos se retiraram do futebol, pelo menos a nível profissional. O último foi Vieirinha, agora no final da época 24-25, ao serviço do PAOK de Salónica, onde é considerado uma lenda. Já não era extremo, já era mais um defesa de direito do que um extremo. Foi também o último jogo da carreira, surpreendentemente, de Vítor Bahia. Vítor Bahia aqui que já tinha perdido a titularidade para Elton, que nem sequer foi convocado, e só estava planeado jogar na Taça de Portugal. Neste caso, despediu-se com uma derrota, podia, em condições normais, ter-se despedido perfeitamente no Jamor, mas neste caso foi uma derrota muito precoce, uma eliminação muito precoce do Porto na Taça. Foi também a última convocatória do marroquino Tariq Sektiwi, ele que foi emprestado em janeiro no mercado de inverno ao Walwijk dos Países Baixos, daí então Holanda. Voltaria depois, na época seguinte, para mais 2 épocas, uma delas onde faz um golo verdadeiramente maradoniano ao Olympique de Marselha na Liga dos Campeões, na fase de grupos. Temos aqui também um nome muito interessante, que só jogaria pouco mais tempo, Bruno Moraes. O avançado brasileiro sempre muito atreito a lesões, lesionar-se-ia em março e não voltaria a jogar mais nessa época e na seguinte, só voltou a jogar em 2008-2009, emprestado ao Vitória Futebol Clube, o de Setúbal, onde também só fez 5 jogos, os primeiros da época, incluindo um deles para a Taça UEFA com o Heerenveen, dos Países Baixos, e lesionou-se em setembro e não voltou a jogar mais pelo Vitória Futebol Clube Bruno Moraes. A nível de brasileiros, tínhamos também Ibsen, no meio campo do Porto, ele que pode-se dizer que podia ter dado mais nesta incursão pelo futebol português, sairia em maio, no final da época, deixaria o Dragão para rumar ao Flamengo, onde é subejamente conhecido que teve grandes prestações e onde deixou uma marca no clube e tem, digo eu, um espaço no coração dos adeptos flamenguistas. Ricardo Costa, formado no clube azul e branco, sairia em maio também, no final da época, para a Alemanha para ir jogar na Bundesliga pelo Wolfsburgo. Ricardo Costa até admitiu recentemente ao 0-0 numa entrevista que este jogo lhe estragou uma saída para o PSG, porque em janeiro daquele ano
já estava tudo certo para sair para o PSG e depois da derrota Pinto da Costa foi perentório e disse-lhe: não sais. Ninguém sai. Depois do que aconteceu aqui, ninguém vai sair. Nem pensei nisso. O que é facto é que o Porto não vacilou e acabou por ser campeão no final da época, mas aí já lá vamos. Foi a primeira, também, nesta época e neste jogo, a primeira de 3 convocatórias de Tomislav Sokota, depois da lesão grave no joelho na época anterior, em 2005-2006. Ele que então só voltaria quase um ano e meio depois aos relevados. Só faria depois mais 22 minutos contra o Estrela da Amadora em fevereiro, e é curioso que 3 convocatórias de Tomo Sokota pelo Futebol Clube do Porto, 3 derrotas por 1-0. Uma delas é esta. Sairia em maio, no final da época, para o seu país natal, para o Dinamo Zagreb. Voltaria à Croácia no final da época. No banco estava também Paulo Ribeiro, que fez 0 jogos toda a época. Este claramente foi um dos exemplos em como não jogou. Ele era o terceiro guarda-redes, na hierarquia já era muito Elton no primeiro e Vítor Baía o segundo. Paulo Ribeiro era o terceiro e acaba por, basicamente em 3 épocas de dragão ao peito, fazer um jogo pela equipa A, fez bastantes pela equipa B, mas na equipa A não teve tanta sorte. A concorrência, obviamente, era de peso, porque Elton e Vítor Baía, as coisas seriam bastante difíceis para Paulo Ribeiro se poder assumir, digamos assim, como uma alternativa. Mas treinou o mais que pôde e com certeza terá dado tudo o que podia e o que não podia para poder vir a jogar pelo Futebol Clube do Porto. No jogo seguinte, o jogo seguinte foi para a Primeira Liga. O Porto foi à Vila das Aves, vencer por 2-0, Clube Desportivo das Aves, mas seria a única vitória no espaço de 4 jogos, incluindo este jogo da Taça, que foi o primeiro dessa série de 4 jogos, em que o Porto averba 3 derrotas, todas por 1-0, em 4 jogos, onde só ganhou exatamente na Vila das Aves. Um pouco estranho, diga-se, mas é o que é. O Porto teve aqui um mini-ciclo muito mau, mas acabaria por sagrar-se bicampeão no final da época, com Josualdo Ferreira ao comando. Este que seria o primeiro título de clubes séniores, profissionais, digamos assim, de Josualdo Ferreira. Olhando agora um bocadinho para o Atlético Clube de Portugal, que vinha de eliminar o Torriense na ronda anterior, 1-1 no final do tempo regulamentar, acabou por vencer 4-2 nos penaltis, e tinha vencido ainda, antes do Torriense, o Serpa por 5-0 em casa. O Atlético que se apresentava aqui, obviamente, e tendo em conta a diferença de escalões, na altura o Atlético estava na 2ª Divisão B, apresentava-se aqui com muitas cautelas, tentar ver para onde é que o jogo poderia ir, tentar aproveitar os erros, como é óbvio, porque era o Futebol Clube do Porto com um grande plantel, e o Atlético, e Tony Pereira em específico, sempre foi um treinador muito ciente das fragilidades das suas equipas e tenta ocultá-las ao máximo, principalmente neste tipo de jogos teoricamente mais desequilibrados. O marcador do golo, David da Costa, podemos começar por ele, marcou aos 59 minutos. Curiosamente, não marcou mais nenhum golo essa época e acabaria a sair em maio do clube para o Chipre. Ele que somou no total 4 golos nessa época, sendo que este no Dragão foi o último. No banco, como eu referi já anteriormente, estava Artur Jorge Vicente, o cabo-verdiano internacional. Não jogou neste jogo, mas viria a jogar no jogo de eliminatória seguinte, em que o Atlético elimina o Santa Clara em casa por 1-0. Artur Jorge Vicente viria a marcar o golo depois dos 85 minutos, que eliminaria os açorianos da Taça de Portugal, e acabaria por sair no fim da época 2006-2007 para o Pinhal Novense, e a carreira de Artur Jorge Vicente que também não duraria muito mais tempo, ele viria a retirar-se poucos anos depois. Rui Júnior, que foi titular e que era lateral esquerdo e tinha tido passagens pelo Futebol Clube de Alverca, sairia também em maio para o Chipre. Houve aqui uma leva de jogadores do Atlético que acabou por ir para o Chipre na época seguinte ou na outra posteriormente. Por exemplo, Pedro Pereira sairia em maio para o Juventude de Évora na época seguinte, mas a meio dessa época, 2007-2008, iria também para o Chipre. Outro que foi para o Chipre foi Edmar Lacerda, que foi logo no fim da época,
No fim da época 2006-2007 abandonou logo o clube alcantarense para rumar ao país do mar Mediterrâneo. Voltaria do Chipre para jogar no 1º de dezembro, em 2017-2018, e acabaria a carreira em 21-22, já depois do período pandémico. Edmar Lacerda, que esteve bastantes anos a jogar no Chipre. Marco Bicho, que foi titular também, sairia para o Estoril Praia em 2007-2008 e onde ficaria também para 2008-2009. E depois mais um a ir para o Chipre. Marco Bicho acabou a ir também por ir visitar o Chipre para jogar e voltaria ao Atlético para jogar em 2012-13 e em 2013-14 pelo clube alcantarense na segunda liga. Temos também, que não jogou, o defesa João Pedro, que voltaria para o ADC, o Carregado, Associação Desportiva do Carregado, na época seguinte, em 2007-2008. O Carregado subiria à segunda liga em 2008-2009 por conta de alguns ajustes que foram feitos na segunda liga devido a algumas despromoções administrativas e jogou a segunda liga pelo Carregado em 2009-2010. João Pedro, que viria a estar ligado a um caso de resultados combinados na época 15-16, quando jogava pelo Oriental, pelo clube lisboeta. João Pedro e alguns colegas da equipa do Oriental que foram acusados de resultados combinados aqui num esquema relativo a apostas desportivas. Continuaria a carreira, ainda passou pelo Malveira, por exemplo, mas não voltaria aos escalões profissionais. Um que jogou e que até teve uma carreira com passagem pela Primeira Liga, Rui Varela, que estava emprestado pelo Clube Desportivo Olivais em Moscavide, para onde voltaria na época seguinte. Chegou a jogar a Primeira Liga pelo Estrela da Amadora em 2008-2009 e em 2009-2010, 10-11, jogou também a mesma Primeira Liga pelo Beira-Mar, comandado por Leonardo Jardim. Relativamente a mais alguns suplentes, foi a última temporada do guarda-redes suplente deste jogo, Paulo Grilo. O Atlético foi o último clube de Paulo Grilo que terminaria a sua carreira no final da temporada. Gonçalo Pereira sairia para o London and Benfica, um clube inglês dos escalões amadores, para a época 2007-2008 e 2008-2009, acabaria também a sua carreira de jogador de futebol pouco tempo depois. O Atlético foi também o último clube de Nuno Rolão, que acabaria a carreira de jogador de futebol em 2012-2013, e Tony Pereira, o treinador alcantarense, sairia no final da época para o Odivelas, mas regressaria ao Atlético por mais 2 vezes, entre 2008 e 2011, e voltaria também para a época 2012-2013. O Atlético, que depois deste jogo vai empatar em casa do Barreirense, um resultado que foi bastante penalizador, tendo em conta o que acabou por ser a época do Atlético Clube de Portugal, que acabaria a Série 4 da 2ª Divisão B a 1 ponto do primeiro, mas em terceiro. E se calhar com estes 2 pontos perdidos no Barreiro teria almejado o primeiro lugar e teria conquistado a subida à 2ª Liga. Essa subida que viria alguns anos mais tarde, não muitos, mas poderia ter conseguido aqui. Ainda depois do jogo do Barreirense em que empataram, eliminariam o Santa Clara, o Atlético que só viria a ser eliminado pela Académica de Coimbra da Taça de Portugal já nos oitavos de final. Assim de repente não me salta mais nada à vista, penso que está tudo. Chegamos ao fim do primeiro episódio do podcast Ficha de Jogo, o Ficha de Jogo que é composto por mim, Miguel Ribeiro, e que terá o próximo episódio dentro de 15 dias. Não se esqueçam de subscrever para não perderem os próximos episódios e, se gostaram, deixem umas estrelinhas aí na avaliação do Spotify. Vemo-nos no próximo episódio. Até lá!